fala-se de... Olá, sejam bem-vindos ao Aqui Fala-se de... Todas as semanas o Aqui Fala-se de traz um tema em destaque. Hoje comemora-se os 125 anos da Cruz Vermelha e o Dia Mundial da Cruz Vermelha. Por isso, esta semana aqui fala-se de o Dia Mundial da Cruz Vermelha. Connosco em estúdio temos Armando Moreira, Presidente da Cruz Vermelha do Distrito de Vila Real. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Começava por lhe perguntar o que é a Cruz Vermelha, que nos faça um resumo da história da Cruz Vermelha. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde meninas. Vamos fazer alguma precisão. Não sei se quando fez a introdução voltou a repetir, portanto, que se comemorava os 125 anos da Cruz Vermelha. Não, 150 anos 150 anos da Cruz Vermelha. E no mundo, como sabem, já agora, portanto, aproveito para dizer isso, a Cruz Vermelha foi criada, digamos, no mundo a partir do movimento que se deveu a um homem que era um grande comerciante suíço, o Sr. Henri Dunant, que perante o sofrimento que um dia ocasionalmente verificou quando se deslocava dentro da Suíça, após a Batalha de Solferino, verificou que os combatentes apenas se preocupavam naturalmente, portanto, com abater o inimigo, e deixavam para trás um rastro de calamidade, com mortos, com feridos, com as coisas mais, digamos, uma lástima. E ele percebeu que se, digamos, todas as guerras são injustas, mas se há alguma razão, portanto, para se fazer a guerra, também as sociedades deveriam organizar-se no sentido de poderem reparar de alguma forma o sofrimento que resultava, portanto, digamos, dos conflitos. E foi em resultado, portanto, disso, ele escreveu um livro que se chamou A Recordação de Solferino, portanto, relativamente a essa batalha, e há 150 anos, portanto, depois, portanto, pela sua ação, conseguiu reunir junto dos diplomatas e das autoridades, portanto, daquela época, que se fizesse uma sociedade deste género, portanto, que congregasse pessoas de boa vontade, que estivessem disponíveis, portanto, para acorrer ao sofrimento humano. Portanto, e onde é que atua esta Cruz Vermelha? E agora, portanto, podemos depois passar, portanto, digamos, o que é a Cruz Vermelha, e depois passamos o que é a Cruz Vermelha, portanto, no país, e depois, aqui mais especificamente, portanto, em Vila Real. De resto, também fui apresentado como diretor ou o presidente da Cruz Vermelha de Vila Real, e não é, portanto, eu fui um dos fundadores, portanto, da Cruz Vermelha, portanto, aqui no nosso distrito, quando ela foi refundada em 1977, na medida em que em 1919 ela, portanto, foi aqui instituída, mas, digamos, acho que só resistiu uns 4 ou 5 aanos, e depois só a partir do movimento a partir do 25 de Abril, portanto, com o regresso dos chamados retornados, portanto, de Angola e de Moçambique, portanto, da África, um grupo de cidadãos, entre os quais eu me encontrava, portanto, decidimos, portanto, refundar, portanto, a organização aqui no distrito. E qual é a sua missão? A Cruz Vermelha, a nível nacional, primeiro, portanto, vamos à organização. Sim. Então, Ok. A Cruz Vermelha, a nível nacional, é uma organização que tem uma estrutura piramidal. E, digamos, em termos das chamadas instituições particulares de solidariedade social, que ela também é
ainda que na sua gênese não fosse, porque ela, digamos, tem alguma dependência do próprio governo, na medida em que tem uma tutela, portanto, governamental, mas tem portanto, é equiparada, portanto, a uma instituição particular de seguridade social. E a única, digamos, no país, nesta estrutura piramidal, tem uma direção nacional e depois tem em cada conselho delegação. Neste momento, antigamente chamavam-se delegações, agora chamam-se, peço desculpa, antigamente, portanto, até há 5 anos, com a entrada em vigor dos novos estatutos, eram os núcleos concelhios, hoje são delegações locais. Delegações locais. E em cada distrito há um delegado regional que é nomeado pela direção nacional, enquanto que as delegações, portanto, quer a direção nacional é eleita pelo Conselho Supremo, de que os delegados regionais também fazem parte, e depois é eleita, ou por outra, faz a indigitação de uma personalidade para depois ser nomeada pelo próprio governo. A nível local é a mesma coisa, há uma Assembleia Local que faz a eleição de delegados, que por sua vez, através de um Conselho Consultivo, também há um processo, portanto, de eleição das delegações locais. O delegado regional representa a direção nacional para uma determinada região, portanto, neste caso para o distrito de Vila Real, portanto, que é a função, portanto, que eu exerço desde há 4 anos a esta parte. Portanto, isto, portanto, em termos de organização, assim, simplificadamente. Depois podemos ver até uma organização mais localmente como é que funciona. Mas vamos talvez então às funções. Sim, era isso exatamente a pergunta que eu tinha feito. Qual é a missão? Porque geralmente as pessoas associam a Cruz Vermelha ao voluntariado, mas há mais... a Cruz Vermelha tem outro tipo de ações, não é? Tem. Bom, portanto, como eu deixei dito, portanto, quando fiz esta introdução, portanto, deste comerciante suíço, Henri Dunant, portanto, a Cruz Vermelha nasce para, em teatros de guerra, fazer o voluntariado, socorrendo, portanto, fazendo a emergência, digamos, médica, no sentido de dar assistência aos doentes, aos feridos e sepultar os mortos, se podemos assim dizer. E tem sido muito esta a sua vocação ao longo destes 150 anos. Como vocês são umas meninas novas, mas vão vendo na televisão, quando se fala da Síria, hoje se fala do Iraque, quando se fala do Afeganistão, há determinadas situações em que vemos digamos, um carro com o símbolo da Cruz Vermelha a intervir. Já agora aproveitava, portanto, para dizer que a Cruz Vermelha, portanto, que está no mundo inteiro, mas nos países islâmicos não se chama Cruz Vermelha, justamente porque eles não têm o símbolo da cruz. Portanto, a nossa cruz é do cristianismo. Sim. Cristão. Aí chama-se o crescente vermelho, portanto, mas é a mesma coisa. Portanto, hoje a sociedade chama-se Sociedade Internacional da Cruz Vermelha e do crescente vermelho. Portanto, e hoje, portanto, estamos, digamos, neste dia a celebrar justamente a fundação, portanto, desta sociedade que tem esta designação. Mas os seus objetivos são os mesmos. Portanto, em teatros de guerra, como é o Iraque, como é a Síria, hoje com tantos deslocados que existem, portanto, é dar essa assistência. Ajudar naquilo que é preciso. E era para aí mesmo. Onde não há teatros de guerra, como é o nosso caso, felizmente, desde 1975 para cá, portanto, antes tivemos os teatros de guerra, portanto, nas colónias, portanto, em África, e portanto aí a Cruz Vermelha também interviu ativamente. Não havendo teatros de guerra, continuamos, a nossa vocação é para a emergência. Aqui já não há tanto a emergência médica, mas a emergência de caráter social. Portanto, visando
dar apoio aos mais desprotegidos, pessoas de idade, também intervimos junto de crianças mais desfavorecidas, junto naturalmente, portanto, dos idosos, conforme já disse, e famílias que estejam de facto em grandes dificuldades. Portanto, e continuamos a ter também uma vocação de emergência que hoje no nosso país é muito mais visível, é praticada pelos bombeiros voluntários, sendo certo que há 30 anos a emergência médica estava toda cometida, portanto, à Cruz Vermelha. Bom, mas as coisas são como são e, portanto, há duas instituições, digamos, a fazer sempre. Por isso é que nós temos também tantas... não temos, no nosso caso aqui em Vila Real não temos, porque somos, digamos, mais recentes, portanto, digamos, a fundação, portanto, aqui das delegações locais é relativamente recente, tem 30, 40 anos, mas Braga, Lisboa, Porto têm dezenas e dezenas de ambulâncias, portanto, para fazer também o socorrismo, justamente dos doentes, dos feridos, enfim, tudo o que é socorrismo. Portanto, para dizer que, tradicionalmente, o objetivo primeiro da Cruz Vermelha era o socorrismo. Agora, é mais um socorrismo de caráter social. E aí intervimos das mais diversas formas. Quem diz isso diz depois a recolha de alimentos, a dar os alimentos, a recolha de vestuário. Sim. Por falar no voluntariado, que já se falou aqui hoje, e das ajudas que são feitas pela Cruz Vermelha, de que forma é que podemos fazer voluntariado na Cruz Vermelha? Quem estiver interessado, como é que pode fazer isso? Aqui, no caso da delegação local de Vila Real, portanto, à qual eu, digamos, estive ligado e continuo ligado, mas, portanto, com maior responsabilidade durante 30 anos, quase, temos um grande corpo de voluntariado que faz, fundamentalmente, o seu trabalho no hospital e no estabelecimento prisional. Aí, portanto... normalmente é voluntariado do sexo feminino, sendo certo, portanto, também pode, e há alguns, portanto, do sexo masculino, portanto, digamos, estão credenciados junto dessas instituições para determinadas tarefas. No caso do Hospital de Vila Real, é para o apoio, portanto, aos doentes, o acompanhamento de doentes, portanto, quer nas urgências, quer nas consultas, quer no hospital de dia. Portanto, há enormes, digamos, contribui para a humanização do próprio hospital. Naturalmente que não quer dizer que haja desumanização sem lá estarem os voluntários, mas, naturalmente, os profissionais que lá estão, portanto, têm tarefas mais específicas e muitas vezes não podem dar atenção a determinados pormenores. Claro. Mas eles são escolhidos através de algum concurso, uma inscrição? As pessoas oferecem-se, sabem e, digamos, há mais o boca a boca. É só então ir à Cruz Vermelha e dizer que está interessado em fazer voluntariado. Exato. Nós estamos sempre a fazer, de resto as portas estão sempre abertas e vamos aproveitando, portanto, estes programas e os jornais, etc., portanto, para divulgar também. Para divulgar e para pedir às pessoas, portanto, que se inscrevam como voluntárias, portanto, porque o voluntariado também tem que ser exercido organizadamente. Claro. Eu, se quiser, a menina, se quiser ser voluntária sem estar numa instituição e for ao hospital bater à porta, naturalmente que não a deixam entrar. Portanto, isto é perfeitamente natural. Como agora há um tipo de voluntariado, e nós aqui em Vila Real já estamos a fazer, portanto, e no distrito, muitíssimo, justamente no apoio a idosos, e tem-se falado muito de pessoas que estão isoladas, que têm algum apoio, mas sobretudo nas aldeias, e nas cidades também, infelizmente, e de resto até se conhecem, portanto, casos de pessoas que acabam por falecer e estão há 3 ou 4 meses ou anos até serem descobertos. Portanto, é necessário, portanto, intervir aí, e nesse sentido nós já, portanto, também estamos relacionados, portanto, com as autoridades, quer com a Polícia de Segurança Pública, quer com a GNR, portanto, aqui em todo o distrito. Temos, digamos, os referenciais dessas pessoas
de centenas de pessoas, portanto, que carecem, portanto, desse apoio, e pronto, depois organizamos no sentido de os visitar, portanto, de ficar a ver responsáveis, portanto, que possam fazer este tipo de trabalho. Vamos fazer agora uma pequena pausa na nossa entrevista. Deixem-se estar sintonizados na Universidade FM. Voltamos num instante. Tudo o que se passa no UTAD e em Vila Real passa na Universidade FM. Passo UTAD, todas as quintas-feiras, às 7 da tarde, na Universidade FM. Estamos então de volta e a minha próxima pergunta tem a ver com o facto se podemos dizer que a Cruz Vermelha faz parte do Estado ou se está de alguma forma relacionada com ele. Bom, então, explicar isso assim direitinho e explica-se com facilidade. A Cruz Vermelha tem, a nível nacional, portanto, tem uma tutela indireta, se pode chamar assim, do Ministério da Defesa Nacional. O secretário de Estado, o presidente de honra da Cruz Vermelha é o Sr. Presidente da República. Está nos estatutos e pronto, está assim instituído. O Ministério da Defesa exerce essa tutela na medida em que é a quem compete fazer a indigestação do Presidente Nacional, que é designado em Conselho de Ministros pelo Ministro da Defesa Nacional. Normalmente o Ministro da Defesa Nacional delega no Secretário de Estado da Defesa digamos, o acompanhamento da atividade da Cruz Vermelha. Depois existe um órgão que é o Conselho Supremo, do qual o Conselho Supremo é constituído por vários, pelos delegados regionais, por personalidades indigitadas, portanto, a nível nacional, por personalidades de prestígio, neste caso concreto, julgo que são 6 personalidades nacionais, portanto, que são nomeadas pelo próprio Governo, portanto, por indigitação, portanto, da Direção Nacional. Tem um representante dos ministérios, de vários ministérios, que eu vou citar de cabeça, que não tenho aqui de cor, mas sei que é da Saúde, da Segurança Social, da Defesa, são 2, da Educação, dos Negócios Estrangeiros não é, da Cultura. Sim, até porque a Cruz Vermelha acaba por estar um bocadinho ligada a isso tudo. Portanto, porque dá atenção, portanto, a essas valências todas. Portanto, portanto, cada ministério nomeia para o Conselho Supremo essas individualidades. O Conselho Supremo tem funções importantíssimas, designadamente, desde logo, portanto, a digitação do Presidente Nacional, pronunciar-se e aprovar os regulamentos e os planos de atividades e orçamento. Portanto, o Conselho Nacional, o Conselho Supremo, tem que reunir pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, portanto, para ter estas atribuições. E embora haja uma Assembleia Geral depois da Cruz Vermelha, os documentos que são apresentados à Assembleia Geral têm que ser, primeiro, são apresentados através do Conselho Supremo, portanto, onde estão representados, portanto, os representantes do Governo. Portanto, podemos dizer, é uma tutela indireta, mas existe. E, para além disso, tem do Orçamento do Estado, também, fixo, anualmente, uma determinada verba para poder suportar as despesas do lar militar. O lar militar pertence à Cruz Vermelha, mas era justamente um local, uma instituição, para onde iam os muitos reformados, justamente vindos da guerra, portanto, iam então para da Primeira Grande Guerra, da Segunda, etc. Portanto, e acabaram por ficar nessa área, portanto, era um apoio, portanto, que a sociedade civil, digamos, prestava, portanto, aos militares. E tem outra coisa. Em caso de conflito armado, de facto, imediatamente, portanto, no nosso caso agora, mas podia acontecer, há uma guerra, ou uma catástrofe,
imediatamente todos os elementos, toda a Cruz Vermelha fica submetida à direção do Ministério da Defesa. Por isso é que o Presidente da República é o Presidente honorário, mas num caso, digamos, extremo, portanto, acabamos por ser, digamos, mobilizados e ficar ao serviço de, com independência, mas ao serviço de, para estarmos sintonizados. Se houver uma catástrofe, como disse, portanto, se houver, por exemplo, um terremoto, imaginemos, idêntico ao que houve em Lisboa, naturalmente é preciso, tem que alguém fazer a coordenação. Portanto, se a coordenação for entregue ao Ministério da Defesa, imediatamente a Cruz Vermelha é chamada, portanto, e fica subordinada, portanto, ao comando do Ministério da Defesa. Digamos, fica mobilizada. Portanto, e agora ia fazer, a minha pergunta tem a ver com os recursos económicos. Quais são os recursos económicos que a Cruz Vermelha tem? Para além do tal apoio que falou agora do Orçamento do Estado. Pronto, exato. E em termos de um serviço que a Cruz Vermelha a nível nacional, portanto, presta, que é grande, que é o Hospital da Cruz Vermelha, portanto, que é uma instituição, digamos, de referência em termos nacionais, que é do melhor que há em termos de especializações. Neste momento até já estamos, portanto, também sediados em África, em Angola, e digamos, com grande serviço. Portanto, a Cruz Vermelha vive de quê? Vive fundamentalmente da cotização dos seus associados, que dá para o funcionamento normal, e depois vive dos serviços que presta. Designadamente, portanto, neste caso, no domínio da saúde, ou no domínio do apoio social, ou das creches, ou dos jardins de infância. No caso concreto, por exemplo, aqui da delegação local da Vila Real, o grande serviço que tem, como se sabe, é a fisioterapia, onde são atendidos diariamente entre 250 a 300 doentes diariamente. E muita coisa. Claro que depois, portanto, quem paga isso, portanto, é parte da Segurança Social ou era a pergunta que eu ia fazer a seguir, como é que... coisa do género. Portanto, são, digamos, mas isso, digamos, não gera lucros, gera receitas, mas, portanto, digamos, a Cruz Vermelha está neste serviço justamente porque é um apoio social. Estes serviços não têm que dar lucro, mas também não podem dar prejuízo. Claro. E tanto quanto a gente sabe e conhece neste caso concreto, e um pouco pelo país fora, são os serviços que nós prestamos, que o Estado deixa de prestar, porque nós, privados, conseguimos prestá-los em melhores condições e sobretudo em melhores condições económicas e financeiras. Portanto, digamos, e isso gera naturalmente receitas, é fundamentalmente isso. E uma outra dádiva também de particulares, que uma outra vez já acontece, portanto já aconteceu desde que eu estou, digamos, ligado, portanto, à Cruz Vermelha, que um ou outro benemérito, ou quando no testamento deixa uma casa ou um terreno, isso felizmente ainda vai acontecendo cada vez menos, mas em todo caso, portanto, também era uma fonte de receita. Falando agora, estamos aqui a falar de dinheiros, o Presidente da Cruz Vermelha é remunerado? Não. Ninguém na Cruz Vermelha, os dirigentes são todos voluntários. Naturalmente que o Presidente Nacional provavelmente tem um carro à sua disposição, isso é uma coisa que tem que acontecer. No caso aqui nosso do Vila Real, não temos. Cada um de nós, portanto, está na Cruz Vermelha por amor à camisola. E naturalmente damos alguma coisa de nós. Não e se calhar muitas vezes ainda punham do próprio bolso para... Sim. No meu caso concreto posso dizer que até é significativo. Mas digamos, também estão ligados a outros interesses e a empresas, etc. Portanto, muitas vezes também as próprias empresas, no fundo, servem para isto também. Muito obrigada, Armando Moreira. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar hoje, no dia em que a Cruz Vermelha faz 150 anos. E quem nos ouvir, que aproveite e que se inscreva na Cruz Vermelha. Exatamente, seja voluntário. Há muito trabalho, portanto, pela frente. Muito obrigada. O Aqui Fala-se chegou então ao fim. Para a semana a mais, no dia 17 de maio, comemora-se então o Dia Mundial da Sociedade de Informação e teremos cá mais um convidado.
Portanto, para a semana já sabem, o Aqui Fala-se terá como tema o Dia Mundial da Sociedade da Informação. Todas as quartas-feiras, Aqui Fala-se na Universidade FM, depois das 7 da tarde. Até para a semana. Fiquem bem. Fiquem bem.